cuidado com a saúde vai muito além de procurar um profissional quando está com algum problema. Todos os especialistas reforçam a importância do check-up anual. Mas será que você está fazendo a prevenção de maneira correta? Para falar um pouco sobre esse tema, a gente recebe a dentista Neuza Márcia, que vai nos falar um pouco sobre a importância da prevenção de várias doenças, não é isso, doutora? Isso, obrigada, Carol. Olá a todos. Então, diagnóstico, a prevenção é mais importante. Por incrível que pareça, todo mundo fala que deve prevenir, mas as pessoas só procuram quando elas já estão doentes. Isso é um grande erro. Por quê? Porque a gente não tem que estar detectando doença, a gente tem que estar evitando, porque a doença ela traz muito custo para o Estado, para os hospitais, para o convênio, para o próprio paciente. Então, quem é que dá diagnóstico? O médico e o dentista. Então, o que o IOSSE está fazendo? Que é uma clínica em que nós trabalhamos com médicos e dentistas. Por quê? Porque a prevenção é o diagnóstico e isso a gente faz através de um check-up anual. Então, dentro da odontologia, nós temos vários especialistas de áreas diferentes e o clínico geral, porque assim a gente pode juntar a saúde geral do paciente. Então, eu reforço para quem está em casa, é importante você ter o médico e o dentista para chamar de seu, né? Que na hora que você tem uma necessidade, em vez de procurar o que dói, ir para o hospital ou procurar um médico mais próximo, você tem que ter o seu médico que sabe a sua história, o dentista que sabe a sua história e que possa fazer essa prevenção realmente com cuidado. Doutora, e nós estávamos até conversando aqui nos bastidores sobre algumas das maiores buscas no consultório, entre elas está o bruxismo, não é isso? Isso, o bruxismo a gente pode considerar hoje até uma doença crônica, tá? Porque é uma doença, durante o dia, ela é comportamental. E você vê que muitas famílias não tem só uma pessoa com bruxismo. Tem a mãe, eu tenho o pai, eu tenho o irmão, e tem o bruxismo noturno, que é ligado a um distúrbio do sono. Então, depois da pandemia, a gente teve uma expressão muito grande do bruxismo. As pessoas quebraram dentes, as pessoas desgastaram dentes, as pessoas tinham dor na face por causa do bruxismo. Então, a gente pode diferenciar o de dia e o da noite. São comportamentos completamente diferentes. O de dia está ligado à tensão, ao estresse, que depois da pandemia a gente teve uma expressão grande, foi muito divulgado. E isso é uma doença crônica, precisa ser tratada com psicólogo, com diagnóstico correto, com controle desse comportamento de tensão, de apertar os dentes, porque dá muitas sequelas. Dá sequela para os dentes, as perdas, os desgastes, as disfunções de ATM, que é essa minha especialidade, né? Disfunção de ATM e do orofacial. E com isso a gente começou a ver que os pacientes estão tendo um problema comportamental durante o dia, aumentado pelo estresse, pela depressão, pela quantidade de medicamentos. Para combater isso, às vezes aumenta o bruxismo da noite, né, que esse é o problema. Para combater a ansiedade de dia, a gente toma um medicamento que aumenta o bruxismo da noite. Então, é realmente complexo e precisa do quê? De diagnóstico e de um controle periódico conosco, com a equipe médico e dentista. Doutora, e o pessoal de casa, em qual o momento ideal para ela procurar um profissional para fazer esse check-up? Tem que estar incluso no calendário anual? Isso, gente, olha, a melhor maneira de se prevenir é você procurar quando não tem doença. Nós já estamos prontos para recebê-los. Uma prevenção com uma equipe preparada para diagnóstico e para tratamento. Eu acho que a gente tem isso para oferecer hoje em Fortaleza através do plano de cuidado do Instituto IOSSE. Se você quiser cuidar da sua saúde, você vai ter muitas condições de cuidar. Verdade, doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. E fica a dica aí para você de casa, cuidar da sua saúde de maneira integral e já procurar e marcar o seu check-up.